acharam? Amém. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em um outro homem. Aleluia. E há de ser que, quando estes sinais, em algumas versões, quando estas coisas te acontecerem, faze o que achar tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Amém. Eu quero falar o verso 6 e a igreja repete. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás, e te mudarás em um outro homem. Os que estão sentados, fiquem de pé. Procure o irmão que está do seu lado. E você não fique só nessa hora, olhe bem no olho dele, segura na mão dele, na mão dela. Olha profundamente. E agora o Espírito do Senhor é sobre você, e você agora é profeta de Deus. E vai profetizar na vida do teu irmão as mesmas palavras que eu vou estar falando agora. Diga: o Espírito do Senhor vai se apossar de você. E você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você vai ser ousado. Você vai ser A usado. fraqueza não vai existir. A fraqueza não vai. Porque Deus vai te encher Porque Deus vai de poder, poder, de autoridade, autoridade, de ousadia. Assim diz o Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu quero que você me ajude, tá? Eu estou doentado, os irmãos sabem, né? Estou com as mãos até geladas aqui. Os irmãos podem se acomodar. Me ajude nessa ministração, porque eu estou motivado e apaixonado pela vida de um homem chamado Pedro. Diga de novo: Pedro. Quer dizer pedra, em algumas traduções. Mas Pedro tinha outro nome. Simão. Diga: Simão. Que é muito conhecido no nosso meio como Pedro. Pedro era igualzinho ao irmão Jairo. Ele não levava desaforo para casa, Pedro. Um excelente profissional. E ele é um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele não iria começar só, ele precisava de pessoas de seu lado. E ele então começa a escolher aqueles que iriam lhe acompanhar. E um dia ele está no mar da Galileia e viu ali este homem chamado Pedro, que estava também com João, estavam pescando. E Jesus simplesmente chama, mas chamou Pedro com uma mensagem profética na sua boca. Cristo diz: vinde, e eu te farei pescador de homem. Diga: eu sou pescador de homem. Pescador de homem. De imediato eles largam as redes e começam a seguir Jesus. Eu fico admirado quando Pedro está já se envolvendo. Ele com o seu caráter, com a sua postura, um homem honesto, simples, mas honesto. Um homem que tinha palavra e não revogava a palavra que saía da sua boca. Era taxativo e seguro na sua maneira de pensar e de interpretar. Quando ele está convivendo com Jesus, Jesus percebeu que Pedro era o típico do homem que ele precisa para demonstrar o seu poder. E que tudo isso que a gente leu no livro de Samuel se cumpra na vida do homem. Porque eu não posso ser mudado em outro homem quando eu sou ou me acho perfeito. Quando eu tenho tudo aquilo que alguém possa louvar sobre a minha pessoa, aplaudir sobre as minhas qualidades, dificilmente para Deus eu serviria para que este versículo de 1 Samuel viesse a acontecer na minha vida. E de imediato começam a surgir as maus qualidades de Pedro. Pedro, ele é experimentado por Jesus no capítulo 4, para aqueles que gostam de pesquisar na Bíblia, no capítulo 4 de Mateus. Jesus, ele é tentado
mas também ele leva os discípulos para as suas primeiras experiências. E Pedro teria que enfrentar a vida, e a vida, ela é demonstrada com o mar que Pedro iria enfrentar. Por mais que ele conhecesse o mar, porque era pescador, ele conhecia tudo de mar. Ele conhecia onde tinha peixe, onde não tinha peixe. Ele conhecia onde era profundo o mar e onde era raso. Ele conhecia tudo. Ele conhecia a extensão daquele mar. Era um homem experimentado na vida, como muitos de nós somos, experimentados. Conhecemos a vida e pessoas algozes de nossas próprias vidas que nos norteia. Está doidinho para puxar o nosso tapete. Pedro conhecia a vida em sua volta, mas Jesus queria lhe ensinar algo diferente. Quando eles estão no meio do mar, Jesus não vai com eles dentro do barco. Eu escutei pessoas dizer isso várias vezes, que com Jesus no barco tudo vai bem. Mas sem Jesus estar no barco, irmão, você é uma representante de Jesus, e o barco da sua vida tem que ir bem também, está entendendo? Diga amém. O que Jesus faz em não ir acompanhando Pedro e os demais discípulos era justamente isso. Jesus queria ensinar Pedro a lidar com as circunstâncias da vida. E Pedro, não entendendo a mensagem, quando está no meio do mar, no meio do seu barco, junto com os discípulos, o vento começa a soprar e surge uma pequena tempestade. Eu não podia chamar isso de grande tempestade. E no meio daquela tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. E quando Jesus vem caminhando, Pedro é o primeiro a ver. Pedro era um líder, era daqueles que se destacava no meio de uma igreja. Pedro era aquele que sabia se alcançar no lugar que era dele. E quando ele viu Jesus caminhando, ele ainda tem medo, pensou até ser um fantasma, e ele diz: Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus diz: Pedro, vem. Pedro desce do barco, e quando ele pisa na água, a água está sólida como o chão que a gente pisa, e Pedro por alguns minutos experimentou o prazer de caminhar sobre o mar da vida, sobre as dificuldades que muitas vezes nos atacam, irmãos. Quando eu vejo Pedro caminhando sobre as águas, eu vejo ali um homem que tinha vontade de vencer. Eu vejo ali um homem que tinha vontade de ser crente, sincero, firme na presença de Deus. Eu vejo um homem com desejos de alcançar o céu, de morar com Jesus. Um homem disposto a experimentar a verdadeira palavra de Deus, porque Pedro, na verdade, ele não andava apenas sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra que saiu da boca do Senhor. Quando diz: vem Pedro, Pedro estava crendo no que Jesus tinha na vida dele. Por alguns minutos ele experimenta esse milagre, mas diz o texto que com o vento soprando forte, Pedro teve medo. Que existe hoje pessoas se dizendo cristão, professam até uma fé, frequenta até uma igreja, vai a alguns cultos e diz: eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja, eu tenho até cartão de membro. E essas pessoas, quando se deparam com alguns ventos fortes na sua vida, eles têm medo. E quando eles têm medo, assim como Pedro, eles começam a afundar. Mas você vai ser diferente, você não vai afundar, você vai caminhar pelas águas que está na sua vida. Deus não lhe chamou, irmão, para você estar afundando. Não, Deus não lhe chamou para o fracasso. O profeta Isaías, ele chega a dizer: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Você vai vencer, Jonathan. Você vai vencer, Jotinha. Profetize para o irmão do seu lado: você vai vencer. Você não vai morrer diante dos mares da vida, diante da dificuldade que está acontecendo. Vai vencer. A luta foi feita para o crente, e o crente foi feito para a luta. Mas há um diferencial: em todas as lutas você já é mais do que vencedor. Aleluia, aplauda mais forte que é o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu escutei quando perguntaram a Mike Tyson: por que você vence tanto? No auge da sua carreira, Mike Tyson disse: porque eu não tenho medo de lutar. Eu digo: esse é crente, porque ele é feito eu. Se tem uma pessoa nesse mundo que não tem medo das lutas, se chama Tiago Rodrigues, e eu sei que você é cria minha também. Você não vai ter medo do que vai se levantar nesses dias.
dias. Glória a Deus. O vento está soprando, está fazendo barulho. Aí Pedro começa a afundar, e quando ele está afundando é porque ele tirou os olhos de Jesus. O escritor anônimos aos Hebreus, ele diz no capítulo 4 que a gente tem que deixar todo o pecado e todo o embaraço. Tem coisas que é pecado e tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. E devemos largar essas coisas e correr para a carreira que nos está proposta. Mas ele dá um segredo dizendo como a gente tem que correr, como a gente tem que enfrentar essa vida, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você só fracassa se não confiar. Adore, 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 adore ao Deus dos céus que está presente aqui. O segredo é esse. Você quer ser vencedor? Olhe para Jesus. Porque se você olhar para o lado, você vai ver um irmão sentado perto de você e eu estou doido para meter a mão na cara dela. Se você olha para o pastor e vê ele dando os fracassos dele, você diz: misericórdia, eu não vou ficar mais nessa igreja, eu vou desistir disso aí. Porque você está com a visão errada, no lugar errado. A tua visão tem que enxergar Jesus. Jesus! Jesus que está olhando para você está dizendo: meu filho, avance. Eita, Não pare. Quando ele viu Pedro estendendo as mãos dizendo: mestre, me salva. Aí Jesus estendeu as mãos, puxou Pedro e disse: homem de pequena fé, ainda que o mar se abra e as águas lhe cubram, o teu Deus é poderoso para te pegar no fundo do mar e te trazer à superfície. Glorifica o nome dele. Glória a Deus. Parar, porque o vento soprou, porque o diabo fez uma cara feia, porque alguém lhe xingou. Parar porque não está no seu costume receber aquilo que lhe deram. Isso é pouco demais em troca daquilo que Jesus fez por você, irmãos. Pedro, quando ele é tirado das águas, Jesus diz: homem de pouca fé. Jesus está dizendo: tu tem pouca fé, mas eu não vou desistir de você, não. Eu vou trabalhar a tua vida. Tu é um camarada, Pedro, que não tem teus passos firmes. Quando Pedro começa a afundar, ele é o típico do crente que não tem os passos seguros na palavra de Deus. Ele é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que alguém diz. Pedro precisava ter seus pés firmados, mas até então ele não tinha condições plenas. Ele experimentava o milagre, mas depois cedia. Ele participava de um culto que era uma bênção, no outro culto ele estava fraco. Pedro era um homem que servia Jesus, mas era fraco. Mais tarde, depois de ver alguns milagres e de expulsar demônios, Pedro já estava mais forte. Aí Jesus junta seus discípulos e diz: nessa noite vocês hão de se escandalizar de mim, porque está escrito pelo profeta Isaías: ferirei o seu pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Aí Pedro levanta a voz e diz: não, pode todo mundo da igreja ir embora. Jesus: eu não te deixo. Que a pessoa chega para mim: pastor Tiago, todo mundo pode ir embora da igreja, mas eu não lhe abandono, eu vou estar com você. Aí Jesus olhou para Pedro: Pedro, Satanás, ele pediu ao Pai para se andar com a tua vida, Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Sabe o que Jesus está dizendo? O diabo pediu, Pedro, para acabar com a tua vida, e tu é tão fraco que eu disse ao Pai: não, Pai, não faz isso, porque ele não vai suportar o ataque do diabo. Mas tem uma coisa, Pedro: quando tu te converteres, anuncia isso aos teus irmãos. Isso está em Lucas, no capítulo 22. Primeiro, entenda uma coisa: ele estava com Jesus, andava com Jesus, fazia milagre, mas não era convertido. Está numa igreja, participa da ceia, vai para o culto, anda com a Bíblia que parece desodorante debaixo do sovaco, mas não se converteu. Qualquer vento, qualquer problema do diabo, ele cai, parou, não quer mais caminhar. Quando você se converter, sabe o que é isso? Mensagem profética.
Deus não quer você fraco. Quem sabe aqui o que é galinha de Angola? Guiné em alguns cantos, né? Capote aqui no sertão. E ela, quando acorda cedinho, é: tô fraco. Na minha casa tinha, tá no folder aí, tá? Tá no folder que instala, deu alguém. Palavra do pastor. Essa é a música, é o louvor na boca da galinha de Angola, demonstrando que está fraco. Tem pessoas que têm prazer de dizer que está fraco, que está passando a luta, e ela vem para mim: pastor Tiago, olhe por mim, porque eu começa. O outro: como é que tu tá, boy? Tá bom? Rapaz, o diabo está irado, eu estou tão abalado. Abalado está ele, irmão. Você tem que estar forte. Você não é galinha de Angola. Você é águia do Senhor. Há uma diferença entre águia e galinha. Galinha é o diabo. Você serve a Deus, e um Deus que não perde batalha. Quando tu te converter, Pedro era fraco, mas havia essa profecia: tu vai se converter um dia, Pedro. Jesus, mesmo vendo toda a fraqueza de Pedro, ele não desistia. Isso é que é amor, irmãos. No time de futebol é diferente. O cara não rende, bota no banco, depois paga as contas dele, nem chama mais. Nas empresas também não corresponde, arruma outro melhor e bota. Jesus é diferente. Quanto mais fraco, mais ele gosta. Não para ficar com ele, mas para mudar em outra pessoa. Deus está aqui para mudar teu caráter, transformar tua vida. Aplauda, aplauda, aplauda. Glorifica. Deixa teu aplauso passar o céu. Adore a ele nessa noite. Você vai vencer. Quando ele diz a Pedro: Pedro, mas quando tu te converter, tu vai contar isso a teus irmãos. Ele está dizendo: olha, Pedro, tu vai vencer. Com toda essa fraqueza, ao ponto de eu não permitir que o diabo te toque, tu vai vencer. Tu ainda vai ser um crente aprovado por quem te observa. Aí Jesus é negado por Pedro, somente para confirmar aquilo que Jesus já dizia, que Pedro era fraco, e que mais cedo ou mais tarde Pedro iria assumir essa postura. E o diabo era o que mais queria, porque Pedro se destacava como o braço direito de Jesus no ministério. E quando o diabo faz com que Pedro negue Jesus, e Jesus já está encaminhado para a via dolorosa e ser entregue à morte, o diabo já preparava no inferno uma grande festa. Ele preparava, isso é simbolicamente, é tipologicamente, ele preparava uma festa em prol de: venci o mestre e quebrei o braço direito dele. Pedro nega Jesus e fica tão decepcionado consigo próprio que o texto diz que Pedro seguia Jesus de longe. Tem pessoas assim, conhecem, eu conheço demais. Provaram o evangelho, sentiram a presença do Senhor, se converteram, e por conta das fraquezas, das dificuldades da vida, você encontra ele hoje. Quando vê ele hoje: como é que você está? Está congregando aonde? Não, parei, eu estou assim. Está de longe agora. Ele tem até vontade, ela tem vontade de estar perto de Jesus, mas está de longe, seguindo Jesus de longe. Mas você não quer mais nada com Jesus? Não, eu vou uma vez perdido na igreja. Pastor, qualquer dia aparece lá para ouvir a sua pregação. Ó, você prega, pastor, eu vou lá. Não serve. Está seguindo Jesus de longe. E bom é estar perto dele. Você sente o calor do Espírito. Você sente ele lhe confortando em meio às lutas e dificuldades. Pedro estava tão distante. Chega uma hora que ele mesmo diz: eu não sou digno de fazer parte da membresia do Senhor. E quando Pedro tem a notícia que Jesus está morto, e que todos já estavam desanimados com o que tinha acontecido, aí chega a hora da profecia do profeta Samuel se cumprir na vida de Pedro. O Espírito do Senhor estava com a agenda marcada para pegar Pedro de jeito e lapidar ele, mudar a visão dele, o jeito de falar, autoridade na palavra, postura de cristão. Chega a hora em que Jesus ressuscita, e quando umas mulheres como Maria Madalena
a Maria e Salomé vai lá no sepulcro, quando elas estão indo e que acham lá um anjo, o anjo simplesmente diz a ela: eu sei o que vocês procuram. Vocês procuram Jesus, mas ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Mas tem uma coisa: voltem, diga a seus irmãos e diga a Pedro. Diga de novo: Pedro, você. Deus tem um encontro marcado na sua vida, irmão, e na minha vida. E essa noite, marcado um encontro. Diga a seus irmãos e a Pedro que ele vai adiante de vós a Galileia. Chega Pedro na Galileia, onde teve o primeiro encontro. Foi na Galileia, viu, irmãos, que Jesus diz: Pedro, eu te farei pescador de homem. Que promessa! Aí depois de estar acabado, sem esperança, sem promessa, sem confiar mais no seu ministério, sem ninguém lhe dar um voto de confiança, porque Pedro agora era conhecido como traidor. Traidor. E quando alguém tem esse título, irmão, é algo terrível. Traidor, você é traidor. Ele iria se igualar a Judas, mas a sorte de Pedro iria ser mudada pelo Espírito Santo de Deus, que hoje está presente aqui também. Aí chega a hora em que ele está de novo na Galileia. Jesus estava preparando a ceia, assou lá os peixes. E quando Pedro viu, ainda estava na praia, ele pura, se cingiu, vestiu uma roupa e correu onde está o Cristo. E quando ele está no diálogo, capítulo 20 do Evangelho de João, diálogo entre pai e filho, criatura e criador, entre o fraco e o forte, entre o tudo e o nada, entre você e o seu Deus, entre o teu Deus, o Deus dessa igreja. Aí ele diz: Pedro, tu me amas? Você ama Jesus? Aplauda ele. Você ama Jesus? Aplauda ele. Você ama? Se você ama, você não vai cair. Ele está presente nessa noite, restaurando vidas e mudando visão aqui, Jonathan. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Aí eles falam o segundo nome de Pedro: Simão Barjonas. Tu me amas? Te amo. Aí ele olha profundamente no olho de Pedro e diz pela terceira vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro: Senhor, tu sabes tudo. Pedro não queria, irmão, se precipitar em palavras como ele se precipitou antes. Pedro agora estava se convertendo na pessoa que Deus queria que ele fosse. Quando ele diz: tu sabe tudo, Jesus. Aí Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Surge ali o primeiro pastor da igreja do Senhor: apacenta os meus rebanhos. Deixa eu dizer uma coisa: na igreja não vale quem é forte, quem fala mais, quem conhece mais, quem tem mais dialeto, quem tem mais dinheiro no bolso. Na igreja vale mais quem era fraco e se tornou forte. Vale mais quem é mais amado. Adore, 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 adore. Eu sei que você pode não dar um vintém furado por você mesmo. Você pode lamentar dizendo: eu vou parar até de ir para a igreja do pastor Tiago, porque chegou um pessoal lá que canta melhor do que eu, que prega melhor do que eu. Ei, meu filho, minha filha, Deus está lhe vendo, e vai chegar a hora em que o Espírito Santo de Deus vai lhe pegar, vai te capacitar, vai te dar um céu. Adora, 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 adore. Ele vai ter um encontro com você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele mudou Pedro. Aí quando Pedro estava forte, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque Pedro tinha se convertido, mas faltava poder, faltava unção. Aí Jesus disse: Pedro, agora tem um segredo. Eu quero que você vá para Jerusalém e fique lá junto com os demais, e espera lá a promessa que vai vir do alto. Que promessa é essa, irmãos? Samuel
o Espírito do Senhor vai se apossar de você, Pedro. Vai se apossar de você, de mim, da igreja. Ele vai. Aleluia! Aí eles estão no cenáculo, chegando-se o final da festa de Pentecoste. Está terminando uma festa do tamanho do Hipócrato, onde juntava milhares e milhares de pessoas em Jerusalém. A festa chamada Pentecostes. Quando está terminando Pentecostes, aí eles estavam nos últimos dias trancados, um pouco com medo, mas esperando a promessa. Aí de repente começa a soprar um vento, diz o texto, e veemente impetuoso. Ora, Pedro era conhecido como o camarada que teve medo do vento. Quando ele estava enfrentando a dificuldade da vida, ele teve medo e começou a afundar. Mas agora o vento era muito mais forte e fazia um barulho assim, irmãos. Quando aquele vento está soprando, alguém podia dizer: agora Pedro vai correr com medo, porque se o vento na praia ele teve medo, imagina esse. O vento veemente e impetuoso. Mas quando o vento começou a soprar, isso aqui é simbologia. Aí eu vejo Pedro ficando de pé e dizendo: vem Espírito, vem. E alguém diz: o que é que Pedro está falando? O que é que o pastor está dizendo? É porque Pedro estava vivenciando a promessa: e o Espírito se apossará de ti. Quando ele escutava o vento, Jesus dizia: ele está vindo aí, Pedro. E Pedro dizia: quem, Senhor? Ele está vindo aí, Pedro. Quem? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Glorifique a ele. Sente ele aí, você pode sentir. Você sente que ele está com você. Eita, aleluia! O Espírito pegou Pedro de cheio. Pedro mudou-se em outro homem. E todos começaram a falar numa nova língua, como está escrito em Atos capítulo 2. Um profetizava, o outro falava em mistério. Chamou a atenção tremenda, porque aquele cenáculo que era uma casa, nesses parâmetros e nesse tamanho, o cenáculo era apertado. Quando meu irmão esteve em Jerusalém, ele esteve lá e ele disse: Tiago, eu não acredito no espaço daquele tomado pela glória do Senhor. É estreito e apertado, mas foi esse lugar que Deus escolheu para capacitar Pedro. Esse lugar que já estava cheio de crente ficou mais cheio ainda, porque Jerusalém estava cheio de gente visitando aquela cidade. Quando escutaram um barulho diferente naquele lugar, disse: bom, tem alguma coisa diferente ali, porque eu nunca escutei o que eles estão dizendo. Aquela língua é diferente, eu não sei o que eles estão falando, tem algo diferente ali. E começaram a chegar diante do tabernáculo e viram ali eles reunidos falando de mistério. Quando pensa que não, Pedro se levanta e cumpre-se a segunda promessa que eu quero citar nessa noite. Jesus disse que faria de Pedro pescador de homem. Quando Pedro fica de pé, começa a pregar a palavra. E quando Pedro pregava a palavra, Jesus pescava o peixe, dava para Pedro. E era Pedro falando e Jesus salvando. Pedro falava e Jesus salvava. Pedro falava e Jesus fazia um alvoroço. Diz o texto que naquele dia 3.000 almas ou mais aceitaram. Ele está aqui nessa noite e quer mudar a tua vida.